Olá pessoal, então vamos seguir em frente aí, comentando agora, como é que nós vamos calcular o valor efetivamente pago, o valor efetivamente recebido, para a gente colocar lá no fluxo de caixa pelo método direto, que lá ele pergunta, né? Lá a gente vai ter que evidenciar pagamentos e recebimentos. Então, olha só. Então, primeira coisa, a informação que nós vamos ter é uma informação que você vai ver que todos esses tipos de questões, ele tem que te dar obrigatoriamente, ou ele vai te dar direto, né, esses valores pagos e recebidos para você montar o fluxo de caixa, ou então você vai ter que filtrar isso aí. Então, olha só, você vai pegar a informação lá na DRE, vamos aí no quadro, ó, a informação correspondente a receitas e despesas, nós vamos ter lá na DRE as despesas e as receitas, certo? Toda conta de despesa lá na DRE, ela vai ter duas contrapartidas no balanço patrimonial, certo? A conta de despesa vai ter lá uma conta lá no... Pode ter uma no ativo e pode ter uma no passivo, certo? A conta de receita, também lá na DRE, a gente pode ter uma conta lá no ativo e outra conta lá no passivo correspondente àquela receita. Como assim, Silvio? Eu não entendi. A conta de despesa pode ter uma contrapartida no ativo e no passivo? Sim, por exemplo, seguros. Né? Seguros, você vai pegar despesa de seguros lá na DRE, certo? Despesa de seguros na DRE. E você depois tem que comparar lá com o balanço patrimonial. Porque lá no ativo você pode ter, ó, despesa de seguros, ó, a vencer. E lá no passivo você pode ter despesa de seguros a pagar, certo? Por quê? Porque o valor da despesa lá na DRE não necessariamente foi aquele valor que você pagou. Você pode ter uma parte que você não pagou, né? Pode ter uma outra parte que você já havia pago antes, tudo isso aí. Então você vai sempre pegar, ó, o cão farejador, vai ver a receita e a despesa lá na DRE e comparar com aquelas contrapartidas que ela pode ter aonde? No balanço patrimonial. Numa conta de receita, por exemplo, receita de vendas, você pode ter duas contrapartidas lá no balanço patrimonial. Lá no ativo você pode ter a conta o quê? A conta clientes. Lá no passivo você pode ter a conta adiantamento de clientes, que é a mesma conta de receita antecipada de vendas, certo? Então, olha só, a grande coisa é isso. A gente pega a receita e a despesa lá na DRE e faz o comparativo com ela lá no balanço patrimonial. Então vamos ver se nós entendemos isso aqui. Aí você chegou lá na DRE, ó, aí teve lá despesa com seguros. Você olhou lá na DRE, despesa com seguros, na DRE de X2, despesa com seguros de 100 mil. Pessoal, aí se você olhou lá no balanço patrimonial, certo? No balanço patrimonial, e não tem nada lá de seguros, significa que você efetivamente pagou 100 mil de despesa com seguros. É isso aí, certo? Tem lá despesa com seguros, 100 mil na DRE. Se não tiver nada no balanço patrimonial, significa que eu paguei 100 mil de despesa com seguros. Agora vamos lá, né? Aí você olhou no balanço patrimonial, vai ter a conta lá, ó, seguros a pagar. Seguros a pagar variou de X1 para X2, de 0 para, né, 40 mil. O que é que significa quando seguros a pagar variou de 0 para 40 mil? Significa que você teve uma despesa de seguros de 100 mil e você não pagou, você deixou de pagar quanto? Você deixou de pagar 40 mil, certo? Então, nesse caso, se ele te perguntasse qual foi o efetivo pagamento das despesas com o seguro, foi de quanto? Foi de 60 mil. Isso, inclusive, você pode fazer através de um razonete. É comum, ó, você ter aqui, ó, seguros a pagar. Né? Seguros a pagar tinha um saldo de quanto? De 0. Teve uma despesa com seguros de quanto? De 100 mil, ó, 100 mil. E ele ficou no final com um saldo de quanto? De 40 mil. Então significa que essa conta houve um lançamento a débito de 60 mil. E esse lançamento a débito foi o quê? Foi o pagamento. Certo? Foi o pagamento ali de 60 mil correspondente a seguros. Então você vai ter que sempre botar um olho, ó, um olho lá na DRE, igual aqueles gatos, um olho no leite, né? Ó, um olho lá na DRE e outro olho lá no balanço patrimonial, certo? Beleza, mas a gente poderia, olha só, se seguros a pagar, diferentemente dessa variação que nós mostramos, de 0 para 40 mil,
Se ele fosse, por exemplo, de 30 mil para zero. Agora teria sido o contrário, você tinha um salário, seguros a pagar de 30 mil. Aí teve despesa com seguro de 100, era para ter 130. E se você ficou com zero, foi porque na realidade você pagou quanto? Pagou 130 mil, certo? Você pagou 130 mil. Então aí a gente analisou a parte de seguros, com aquela conta seguros a pagar. Beleza, mas você pode ter despesa de seguros lá na DRE, certo? E lá no balanço patrimonial, você ter uma outra conta. Você ter a conta seguros, seguros a vencer. Seguros a vencer significa que foi uma conta de seguros pagos antecipadamente. Aí vamos supor que ele tinha um saldo de 30 mil e foi para zero. O que é que significa? Isso aqui, olha só, é uma despesa antecipada que você teve em X1. Então, isso aqui é de X2. Uma despesa antecipada que você teve em X1, que está lá no circulante, aqui é uma despesa que o fato gerador vai ocorrer em X2. Então presta atenção, essa despesa está aqui dentro dos 100 mil, certo? 100 mil ali, tem uma despesa de 30 mil que já havia sido paga em quando? Em X1, certo? Tem 30 mil que havia sido pago em X1. Então se você olha desse jeito aqui, qual foi o valor efetivamente pago? Foi 70 mil, certo? Agora imagina se você tem o contrário, você tem aqui, aí eu quero saber qual foi o valor do pagamento das despesas, de pagamento do seguro em X2. Olha só, eu tive despesa de 100 mil e não fiquei com nada aqui a pagar. Não tenho nada a pagar. Não tenho nada a pagar. Mas além disso, eu paguei, eu tive uma despesa de seguro pago antecipadamente X2, que isso aqui vai ser de X3. Então houve pagamento aqui. Então o efetivo pagamento foi quanto de seguros? Foi de 150 mil, certo? Porque no fluxo de caixa, pessoal, quando a gente fala assim, qual foi o pagamento das despesas com seguros, não é somente o pagamento de seguros daquele exercício. Você pode pagar seguros antecipados, você pode pagar seguros de fatos geradores que já aconteceu, tudo aquilo ali vai ser pagamento de quê? Pagamento de seguros, certo? Então presta atenção aqui para a gente já ir organizando uma coisa aqui na tua cabeça, olha só, A gente está vendo de zero para... Mas olha só, por exemplo, se você tem contas a pagar, ou seguros a pagar agora, seguros a pagar, certo? Aí você variou de X1 de 30 mil para 50 mil. Eu quero saber qual foi o pagamento da despesa com seguros. Aí se liga, olha só, você tinha 30 mil, foi para 50 mil, Então é como se eu tivesse 100 mil daquelas despesas com seguros. Se isso aqui não tivesse variado nada em seguros a pagar, o pagamento efetivo teria sido 100 mil. Mas variou. Então eu colocaria 100 mil, aí pagou 30 mil de X1, já estava lá com essa dívida, pagou 30 mil de X1. Pagou 30 mil de X1 e deixou de pagar 50 mil de X2. E deixou de pagar porque ficou aqui a pagar, de X2. Deixou de pagar 50 mil de X2. Então, na realidade, o pagamento das despesas com seguros foi de quanto? Foi de 80 mil. Ah, Silvio, isso aqui do jeito que você está falando, pagou 30, ele ficou sem pagar 50. Eu gosto muito, Silvio, de fazer através de razonete. Aí você tem lá seguros a pagar. Beleza, aqui tinha um saldo de quanto seguros a pagar? 30 mil. Teve despesa de seguros de quanto? De 100. Era para ter um saldo, se você não pagasse nada, de 130. Era. E você só ficou com saldo no final de quanto? De 50 mil. O que é que significa? Que houve um lançamento a débito aqui nessa conta. Se houve um lançamento a débito nessa conta de seguros a pagar, foi porque houve o quê? Houve o pagamento, certo? Houve o pagamento correspondente a 80 mil. Certo, Silvio? Beleza. Mas eu não vou querer que você faça desse jeito nada não, Como assim, Silvio? Olha só, quando você tiver lá seguros, despesa, Seguros foi de 100 mil. Esse é o método do Silvio Sandi para você não errar mais nada de fluxo de caixa. Isso está lá na DRE em X2. Aí você vai ter lá no balanço patrimonial. Porque aquela coisa do razonete, você pode ver aí nos livros, faz com razonete, mas é bom quando tem uma conta só. Ou seguros a pagar ou seguros a vencer. Porque se tiver as duas, seguro a pagar e seguro a vencer, começa a ter um entrelaçamento de razonete que você fica doido. Então é isso aí, balanço patrimonial. Aí tem lá, seguros a pagar. Aí esses seguros a pagar foi de X1 para X2 de 30 para 80 mil. E seguros a vencer, também está lá no balanço patrimonial,
ele foi de 40 mil para 10 mil. Aí olha só o que é que eu quero que você saiba. Lá nas primeiras aulas que nós estudamos, eu lhe falei origem e aplicação de recurso. Lembra disso? Lá em fluxo de caixa a gente vai usar esse negócio. Como assim, Silvio? Eu lhe falei que toda vez que o passivo aumenta, isso é uma origem de recurso. Toda vez que o ativo aumenta, isso é uma aplicação de recurso. Não é isso? E eu falei para vocês que quando a gente está com despesa, despesa é uma aplicação. Então, se eu quero ver despesa, estou vendo aqui despesa, eu quero saber o pagamento das despesas. Então, despesa eu vou olhar para ver se aquele fato é origem ou aplicação. Se for origem, origem não gosta de aplicação, eu vou subtrair. Se for aplicação, eu vou somar. Como assim, Silvio? Que negócio? É isso aí. Então, se você entender esse macete de Silvio Santos, você nunca mais vai errar uma questão. Olha só. Eu lhe falei o pagamento das despesas de seguro. Se tivesse ali 100 mil só, não tivesse variação no balanço patrimonial, o pagamento teria sido quanto? Teria sido 100 mil. Mas houve variação lá no balanço, né, patrimonial. Houve. Aí como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui 100 mil. 100 mil, eu estou vendo o quê? Despesa. Despesa é o quê? É a aplicação. Eu vou olhar esses fatos para ver se esses fatos foram aplicação ou origem. Salários seguros a pagar, isso é conta de quê? Passivo. Passivo fez o que com o saldo? Aumentou. Quando o passivo aumenta, é o quê? Uma origem de recurso. Ah, certo. Seguros a vencer. Seguros a vencer é conta de quê? Do ativo. Quando o ativo aumenta, isso significa que é uma aplicação. Quando ele diminui, é uma origem. E ele diminuiu. Se diminuiu, é uma o quê? Origem. Ah, certo. Então quer dizer que você vai pegar aqui 100 mil... vai diminuir dessa origem, dessa diferença aqui, que foi seguros a pagar, que foi de 30 para 80, de quanto? Diminuiu 50 mil e diminuiu, ó, esse seguros a vencer que ele diminuiu de saldo, ele diminuiu em quanto? Em 30 mil. Certo? Então quer dizer, Silvio, que o pagamento das despesas com seguros só teria sido quanto? 20 mil. Perfeito. Perfeito isso aí. Certo? Então, no fluxo de caixa, se liga, isso é importantíssimo. Se eu estou vendo despesa e aplicação, eu vou olhar aqueles fatos ali. Se o passivo aumentou, vai ser o quê, Silvio? O passivo aumentou é uma origem de recurso. Se o ativo aumentou é uma aplicação. Olha só, se liga aí. Se o passivo aumentou, bota isso aí. Se o passivo aumentou, isso é uma origem de recurso. Aí, se a origem de recurso, se eu estou vendo despesa, é aplicação. Aí eu vou diminuir essa variação. Se eu estiver vendo receita é origem, eu vou somar. Se o passivo aumentou, é origem. Se o passivo diminuiu, isso é uma aplicação. Anota isso aí, que isso vai te deixar de cara pro gol com fluxo de caixa. Passivo aumentou, origem. Passivo diminuiu, aplicação. O ativo, quando ele aumenta, é uma aplicação. Você vai consumir caixa, aplicação. Quando o ativo reduz, diminui, isso significa que é uma o quê? Origem. Ah, Silvio, seja mais claro. Seja mais claro. O passivo aumentou, é uma origem. Presta atenção, pessoal. Olha só. Quando o passivo aumenta, vamos se ligar aqui. O passivo aumentou, eu estou dizendo que é uma origem. Por quê? Vamos dar dois exemplos de passivo aumentou. Olha só. Receita antecipada. Receita antecipada. Ó, ele saiu de X1 para 0, foi em X2 para 30 mil. O que é que significa quando esse passivo aumentou? Houve geração de caixa. Por quê? Porque você recebeu mais. Você recebeu, houve entrada de dinheiro. Ah, certo. Então quer dizer que quando o passivo aumentou, é a origem. É. Toda vez que o passivo operacional aumentar, é a origem decorrente do operacional. Certo? Ah, Silvio, mas eu quero ver fornecedores. Se liga em relação a fornecedores. Quando o fornecedor saiu do saldo de 0 para 50 mil, significa que isso é uma origem de recurso. Por que é uma origem de recurso? Presta atenção. Por que quando o passivo aumenta é origem de recurso? O passivo aumentou a origem de recurso é porque ou você recebeu mais, ó, uma receita antecipada, ou então você fez o quê? Deixou de pagar. Fornecedores você comprou e não pagou. Então houve o quê? Uma geração de caixa. Então se liga, toda vez que o passivo aumentou, isso é origem. Né? Por que origem? Ou você recebeu mais, ou então você deixou de pagar. Certo? Passivo aumentou é origem. Ou você recebeu, ou então você deixou de pagar. Passivo aumentou, origem. Passivo diminuiu é uma aplicação. Olha só, a receita, por exemplo, antecipada. Se ela variar, por exemplo, de 30 mil
para zero, significa que você não recebeu aquela receita. Ela estava lá no resultado e você não recebeu. Então, toda vez que o passivo diminui, ou você deixou de receber, ou você pagou a mais. Ou você deixou de receber, que é esse caso, ou então você pagou a mais. Ó. Fornecedores. Fornecedores, ele foi de 50 mil para zero. Significa o quê? Que você pagou todas as compras e ainda você pagou dívidas que você tinha do período anterior. Certo? Então, olha lá, só para você organizar esse negócio aí na cabeça, que isso aí vai ficar tudo tranquilo. Quando o passivo aumenta, isso é uma origem de recursos. Por que origem de recursos? Ou foi porque você recebeu um valor a mais, ou então você deixou de pagar. Quando o passivo diminui, isso é uma aplicação de recursos. Por que quando o passivo diminui é uma aplicação de recursos? É porque você deixou de receber, ou então recebeu menos do que era para receber, você recebeu menos, ou então você pagou um valor maior. Comprou tanto, pagou um valor maior, pagou uma dívida de exercícios anteriores. Então, toda vez que o passivo aumenta, houve geração de caixa. Toda vez que o passivo diminui, houve consumo de caixa. Passivo aumentou, geração de caixa. Passivo diminuiu, consumo de caixa. Agora vamos lá em relação ao ativo. Toda vez que o ativo aumenta, houve uma aplicação. Como assim, Silvio? Quando o ativo aumenta, houve uma aplicação. Traduza isso aí para um linguajar a mais. Olha só, ativo aumenta. Eu tenho lá, ó, clientes. Clientes, quando ele aumentou de saldo de 0 para 20 mil, significa o quê? Que você não recebeu. Ah, rapaz, quer dizer que eu não recebi. Então houve o quê? Houve consumo de caixa, uma aplicação. Houve consumo de caixa. Toda vez que o ativo aumenta, eu consumi caixa. Por quê? Ou eu paguei ou eu deixei de receber. Certo? Toda vez que o passivo aumenta, houve geração de caixa. Ou eu recebi ou deixei de pagar. Toda vez que o ativo aumenta, é uma aplicação. Consumir caixa. Por quê? Porque eu deixei de receber ou então eu paguei antecipadamente. Ó. Seguros a vencer. Isso é conta de despesa antecipada. Ela variou de 0 para 30 mil. Então, das duas formas, tanto eu deixando de receber ou eu pagando um valor maior, significa que eu consumi caixa. Então, isso aqui é uma aplicação. Certo? Ativo aumentou, isso é uma aplicação. Houve consumo de caixa. Toda vez que o ativo aumenta, o que foi que houve? Ou você deixou de receber um valor que está lá na DRE que era para você ter recebido, ou então você pagou o valor a mais. Teve uma despesa antecipada que você pagou a mais. Então, ativo aumentou, houve consumo de caixa, é uma aplicação. Certo? Toda vez que o ativo aumentou, houve consumo de caixa, é uma aplicação. E quando o ativo diminuiu, vai haver geração de caixa, isso é uma origem. Seria o caso de eu ter aqui, ó, clientes, ele pegou, diminuiu de saldo agora, de 20 mil para 0. Ó porque origem de recurso, ó porque origem de recurso, ó porque houve geração de caixa. Porque você, além de ter recebido todas as vendas do período, você recebeu vendas de períodos anteriores. Certo? Então, toda vez que o ativo diminuir, houve o quê? Geração de caixa. Ou porque você recebeu, ou então porque você deixou de pagar. Ó. Seguros a vencer. Você tinha pago em um período anterior 30 mil. Quando chegou nesse exercício, você não pagou. Certo? Então é uma despesa que aconteceu nesse exercício, mas que você não pagou porque você já havia pago antes. Então, eu quero que você organize esse negócio na cabeça. Passivo aumentou, houve geração de caixa. Ou foi porque eu recebi alguma coisa a mais, ou eu deixei de pagar. Passivo diminuiu, houve aplicação de caixa. É porque ou eu paguei um valor a mais, fornecedores, uma conta lá que eu tinha que pagar, paguei, né? Quando o passivo diminuiu, eu paguei, certo? Ou então eu deixei de receber, porque foi uma receita antecipada que diminuiu de saldo, significa que eu já tinha recebido antes, eu deixei de receber. Quando o ativo aumenta, significa que houve o quê? Consumo de caixa, isso é uma aplicação. Por quê? Quando o ativo aumenta, imagina você, ativo aumenta, clientes aumentou, né? Quando clientes aumentou, significa o quê? Que você não recebeu. Se você não recebeu, você consumiu caixa. Está lá na DRE e você não recebeu, certo? Ou então você pagou uma despesa antecipada, certo? Que nós vimos lá é o caso de você ter pago alguma coisa a mais. Ou deixou de receber, ou pagou, você consumiu caixa. Quando o ativo diminui, isso é uma origem. Cliente diminuiu, significa que você recebeu. Ou despesa antecipada diminuiu. Significa o quê? Que você não precisou pagar uma despesa do período. Por quê? Porque você já havia pago antes. Certo? Então isso aqui é importantíssimo, esse negócio você anotar aí. Certo? Passivo aumentou é a origem, passivo diminuiu é a aplicação. E aí você vai ver, né? Por quê? Porque se você estiver analisando despesa,
Despesa é uma aplicação. Então você vai analisar aqueles fatos. Se foi aplicação, você soma. Se foi a origem, você subtrai. Então vamos ver se você entendeu. Estou lhe falando que quando tem uma conta só, você pode pegar por esses métodos aí que fazem aí de razonete, como eu lhe mostrei ali. Mas não é o método mais eficiente quando você tem tanto uma conta do ativo quanto uma conta do passivo. Então faz por esse método aqui, né? Treina ele aí, faz por esse método. A gente vai fazer umas 4 aqui. Você vai ver que você vai ficar experto aí nesse negócio. Então vamos lá, né? Imagina você que você tem uma despesa com aluguel. Ó, aluguel. Aí o aluguel, vou mudar de lá, negócio aqui, que esse, né? Aluguel. Aí você tem lá, aluguel, 300 mil. Aí se não tiver em X2, se não tiver nada no balanço patrimonial, significa o quê? Pagamento da despesa do aluguel foi 300 mil. Aí tem lá no balanço patrimonial. Tem lá no balanço patrimonial, pode ter 2 contas. Pode ter uma no ativo e uma no passivo. Posso ter lá aluguel a pagar e posso ter outra, aluguel a vencer. Certo? Aluguel a pagar e aluguel a vencer. X1 e para X2. Ele foi de 30 mil para, né, 10 mil. E o outro, vamos ver os dois diminuindo, de 50 mil para 15 mil. Eu quero saber, os dois diminuíram aí, né? Eu quero saber qual foi o pagamento efetivo da despesa com aluguel. Beleza, tem 300 mil, se não tivesse variação teria sido 300. Agora eu vou olhar esses fatos. Estou vendo despesa e aplicação, vou olhar aqui. Aluguel a pagar é conta de quê, Silvio? De passivo. Aluguel a vencer é conta de ativo. O passivo aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Se diminuiu, essa zorra é uma aplicação. É uma aplicação. Você pagou, ó, pagou aluguel a pagar, pagou um valor maior. Aqui, olhando aqui, pagou 20 mil a mais, certo? E aluguel a vencer é conta de ativo. Quando o ativo aumenta, é aplicação. Só que o ativo aqui diminuiu, é uma origem. Então, o valor do pagamento, eu vou pegar aqui, ó, 300 mil. Se não tivesse variação, teria sido 300 mil. Mas houve variação. Houve. A primeira ali foi a aplicação. Então, vou somar essa aplicação ali de quanto? De 20 mil. Ó, somei, a aplicação gosta de aplicação. Somei 20 mil e vou subtrair a origem. Subtrair a origem de quanto dessa variação? Que essa variação foi de quanto? De 35 mil. Então, efetivamente, o valor pago foi quanto? Foi de 285 mil. Certo? Efetivamente, o valor da despesa paga aí com aluguel foi 285 mil. Tranquilo, né? Tranquilo aí. Beleza. Aí nós vamos pegar, né, outro exemplo, claro, né? Vamos pegar de novo ali os seguros. Seguros tinham lá o valor de seguros de 500 mil. 500 mil. Se não tivesse nada lá no balanço patrimonial, significava que o pagamento de seguros teria sido quanto? 500 mil. Mas tem lá no balanço patrimonial, tem 2 contas, pode ter uma do ativo e outra do passivo. Aí tá lá, seguros a vencer, foi de X2 para X3, os dois aumentaram, agora vamos aumentar, né? Os dois diminuíram, agora vamos aumentar os dois. Foi de 50 mil para 80 mil. E seguros a pagar, ele foi de 100 mil para 250 mil. Eu quero saber o valor do pagamento da despesa com seguro. Seguro, despesa e aplicação. Vou olhar esses dois fatos, aplicação e origem. Vamos lá. Seguros a vencer, conta do ativo. Quando o ativo aumenta, isso significa que houve o quê? Ativo aumentou, isso significa que houve uma aplicação. Passivo aumentou, significa que houve o quê? Uma origem. Eu estou vendo despesa, que despesa é aplicação. A aplicação gosta de aplicação e não gosta de origem. Então, eu vou pegar ali 500 mil, ó, vou somar quanto aqui? Somar 30 mil, que é aqueles seguros a vencer. Quer dizer, quando o ativo aumenta, houve o quê? Houve um consumo de caixa, uma aplicação. Por que consumir caixa, Silvio? O ativo aumentou, ou você deixou de receber, ou você pagou uma coisa a mais. Então, consumiu caixa, consumi 30 mil. Agora o passivo aumentou. Quando o passivo aumenta, significa que houve o quê? Geração de caixa. Ou eu deixei de pagar, né? Ou então eu recebi o quê? Um valor a mais. Então aqui eu deixei de pagar ao fim e ao cabo 150 mil. Origem ali, portanto, eu vou subtrair 150 mil. O pagamento das despesas com seguros teria sido de quanto? De 380 mil. Certo? Então é isso aí que nós vamos fazer. Se você quiser continuar, né, pega a despesa, aí pega lá aquela variação lá, né, seguros, aí pega a variação de seguros a pagar lá no razonete,
Quando você tem uma conta só, é tranquilo. Agora, quando você tem duas contas, é melhor você pegar desse jeito. Pega a variação, e eu espero que você já esteja aí, né? Tenha clareado aí esse negócio, olhar se o ativo aumentou, é aplicação, se o passivo aumentou, é origem. Se você está vendo despesa e foi origem, eu subtraio. Se eu estou vendo despesa e foi aplicação, eu vou somar, né? Sem maiores dificuldades. Beleza, né? Então, Silvio, isso vale sempre para tudo. Nós estamos vendo aqui despesas, mas isso vale também para as receitas. Como assim, Silvio? Então, vamos lá. Receita, normalmente nós vamos ter receita de quê, Silvio? Receita de vendas, né? Então, você vendeu, teve lá a receita de vendas em X5 no valor de 500 mil. Perfeito. Receita de vendas no valor de 500 mil. Aí você vai olhar lá no balanço patrimonial. Ó, vendas. Quais são as contas que eu posso ter de vendas? Clientes e adiantamento de clientes, certo? Clientes e adiantamento de clientes. Aí foi de X4 para X5, clientes e adiantamento de clientes. Foi de X4 de 30 mil para 80 mil e adiantamento de clientes foi de 90 mil para 190 mil. Aí eu quero saber o recebimento decorrente das vendas. Certo? O recebimento decorrente das vendas. Então, qual é que vai ser aí o recebimento, Silvio, decorrente das vendas? Vamos lá, se não tivesse tido nada, essas alterações no balanço patrimonial, o recebimento decorrente das vendas teria sido quanto, Silvio? Teria sido 500 mil. Beleza, mas houve variação? Houve. Aí como é que eu faço? Conta do ativo. O ativo aumentou, isso é uma aplicação. Conta de passivo. Passivo aumentou, isso é uma origem. Se eu estou vendo receita, receita é origem. Origem gosta de origem. Eu vou somar com as origens e subtrair das aplicações. Eu vou achar o recebimento decorrente das vendas. Então, vendeu 500 mil. Vendeu. Aí eu vou chegar aqui, vou somar essa variação, que foi quanto? E subtrair isso aqui, porque é a aplicação. Subtrair 50 mil. Por quê? Porque é aplicação e eu estou vendo origem. E adiantamento de passivo, de clientes é passivo. Isso foi uma origem que aumentou em quanto? Aumentou em 100 mil. Portanto, o valor dos recebimentos decorrentes das vendas vão ser de quanto? Vão ser de 550 mil. Certo? O recebimento decorrente das vendas aí, 550 mil. Em relação às vendas, a gente vai ter que tomar um outro cuidado, certo? Em relação às vendas, nós teremos que tomar um outro cuidado, que é que nós poderíamos ter, pessoal, variação de duplicatas descontadas e aqueles fatos que vão mexer com lá daquelas perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa, que aquilo é o que antes a gente chamava lá de PDD, certo? A gente vai ter, além, isso aqui serve para tudo, né? Nós temos a conta do passivo e a conta do ativo aí, beleza. Mas em relação às vendas, se tiver lá duplicata descontada, você tem que ligar o alerta. Porque se as duplicatas descontadas aumentarem de saldos, eu tenho que acrescentar aquilo ali no recebimento, certo? Porque aquilo ali foi um recebimento e foi decorrente das vendas. Duplicata descontada aumentou de saldo, eu vou ter que agregar isso aqui. Certo? Então, além de você pegar as contas do ativo e do passivo, lá, contrapartida de vendas, você tem que analisar a duplicata descontada. Se aumentou, você pega a variação positiva e soma, e se houve uma variação negativa, você vai subtrair, certo? Na parte de vendas. Além disso, nas vendas, você tem que ficar muito ligado com aquelas perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa. Porque essas perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa, esses valores que você vai dar baixa no recebimento. Aquilo ali, o saldo daquilo ali é para você justamente dar baixa no recebimento das vendas que você não recebeu, certo? Um valor lá que você está contabilizado em clientes, você utiliza aquele saldo daquelas perdas estimadas que é para justamente dar baixa, conforme nós já vimos aí, certo? Então presta atenção. Então aquele caso ali mesmo que nós tínhamos, né, essa situação aqui, eu já estou recebendo aqui que já está acabando, então a gente já finaliza aí para a gente voltar, né, falando dessa perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosas no fluxo de caixa, para você analisar o recebimento, e aí a gente tem que levar em consideração essas perdas estimadas. A gente dá um tempinho aqui para tomar uma água e volta já já falando disso aí.